Boa noite. É com grande prazer que iniciamos o Roda Viva. Hoje receberemos os alunos do terceiro período de Educação Física da Unopar, com o tema Inclusão na Educação. Para debatermos esse assunto, iremos entrevistar a professora Maria Cristina Nascimento. Professora Cristina, boa noite. O que levou a senhora a trabalhar na área de educação especial? Boa noite. Durante a minha graduação, eu tive que optar entre fazer estágio em uma turma de EJA ou numa turma de educação especial. Como a turma de EJA era no horário da noite, eu resolvi fazer meu estágio de observação numa turma de educação especial. Sendo assim, comecei minhas observações numa sala de educação especial com a sala substitutiva, onde tinha aluno de várias deficiências. Então, diante dessa minha observação, eu pude ver de perto a dificuldade encontrada pela professora em incluir esses alunos nas atividades escolares, da angústia que ela tinha em incluí-los na sociedade e do preconceito envolvido entre todos. Cada vez que eu saía daquela sala, eu saía com a certeza maior que era aquilo que eu queria. Eu não queria ser uma professora de sala de aula comum. Eu queria conseguir resgatar, buscar aqueles alunos, queria envolvê-los na sociedade. Eu queria que eles tivessem os mesmos direitos, os mesmos deveres que os demais alunos tinham. Professora, boa noite. Hoje as escolas têm condições de receber alunos especiais? Do jeito que elas se encontram, não. Pois sabemos que receber um aluno com deficiência precisa de muitas adaptações. E quando eu falo de adaptações, eu não falo só de adaptações no prédio, porque tem pessoas que acham que colocar um aluno na escola, colocar uma rampa, alargar a porta, colocar um piso tátil, já adaptou a escola. Eu falo de adaptações curriculares, de ter um intérprete na hora que o aluno precisar, de ter um braillista na hora que o aluno precisar, de ter um professor de apoio que faça essa mediação, que consiga atingir as peculiaridades do aluno. Professora Cristina, boa noite. Eu gostaria de saber qual a importância da educação física no processo de desenvolvimento desses alunos. Está mais que comprovado que a prática da educação física, ela desenvolve no indivíduo o seu processo de mental e físico. E também dá uma melhor qualidade de vida. E na pessoa com deficiência não vai ser diferente. Ele estimula a operação cardiovascular, o equilíbrio, a força, a coordenação motora, que é isso que o aluno com deficiência precisa. E muitos professores de educação física, ele deixa o aluno excluído. Na cidade na qual eu trabalho agora, Lagoa do Carro, a gente tem uma turma de futebol. E os alunos agora foram campeões. Isso é tão importante porque, além da autoestima do aluno, a sociedade começa a ver esse aluno com outros olhos. Eles começam a valorizar o aluno. Então, além do processo de saúde, que é o mais estimulado pelos professores de educação física, o aluno com deficiência, ele resgata valores que estavam perdidos. Boa noite, professora. Boa noite. Durante todos esses anos da sua prática pedagógica, qual a maior dificuldade que a senhora tem encontrado com os alunos com deficiência? Uma das minhas maiores dificuldades é a falta de materiais e de uma equipe interdisciplinar que apoia o professor de apoio e o professor de sala regular. Em alguns casos, como é o caso do autista, ele precisa de um acompanhamento com o TO, que é um terapeuta ocupacional, para ele, junto com o professor, ele desenvolver estratégias de apoio para que esse aluno possa desenvolver na sala de aula. Existem estratégias nas quais o professor não é que ele não seja capaz, mas não é da alçada do professor. Um autista mesmo, ele precisa, às vezes, de um peso para poder se concentrar e ficar numa sala de aula. O professor ele não vai poder estabelecer isso, porque o peso que um professor vai colocar no aluno pode ser que dê um problema na coluna. Quer dizer, aí a gente vai causar outro risco maior para esse aluno. Então, assim, o professor de apoio, ele tem que trabalhar junto com outras pessoas. É um conjunto. Então, essas são a minha maior dificuldade. Além que quando a gente chega nas escolas, as escolas são desprovidas de materiais. Então, fica muito difícil para a gente trabalhar com esses alunos. Professora Cristina, boa noite. Boa noite. Professora Cristina, na sua graduação, a senhora teve alguma disciplina falando sobre primeiros socorros? Não, eu nem tive nem na minha graduação, nem na minha especialização. Mesmo na minha especialização, sendo com crianças especiais, hora nenhuma a gente viu primeiros socorros. O professor é aquele que vai em busca da sobrevivência. A gente tem que buscar. Professora Cristina, boa noite. Qual a situação mais marcante que a senhora passou na sua vida profissional?
A situação mais marcante que eu passei, e ainda passo até hoje, foi me deparar com um aluno com DM. Esse aluno ele tem deficiência múltipla, ele tem perca de audição severa, ele tem baixa visão, ele é deficiente físico, ele tem os 2 lados do cérebro comprometidos, ele tem uma síndrome de Chagas e ele ainda é cardíaco. Então, me deparar com um aluno com várias deficiências, para mim, foi apavorante. Eu acho que para qualquer pessoa seria apavorante, porque eu fiz uma graduação e uma especialização pensando em trabalhar com um aluno com uma deficiência. Trabalhar com um aluno surdo, aí você vai lá ensinar Libras. Trabalhar com um aluno cego, você vai ensinar Braille. Mas você deparar com um aluno com várias deficiências e com apenas 4 anos de idade, para mim, foi apavorante. Mas diante de todas essas situações, eu fui estudar, fui buscar meios de trabalhar com ele. Hoje eu ainda acompanho ele, faz 3 anos com esse ano que eu estou com esse aluno. E eu acho que para mim e para a mãe dele foi surpreendente o desenvolvimento dele, porque até os médicos diziam que esse aluno não ia prosperar em nada. Já chegou certo momento que a médica disse para a mãe dele: mãe, o que é que tu espera do teu filho? Aí ela quer que ele desenvolva, que ele viva na sociedade. E a médica disse a ela: perca todas as suas expectativas em relação a esse menino. Então, eu acho que para uma mãe, isso é mais que doloroso. Então, eu tomei a dor dessa mãe para mim. E tudo que eu posso fazer por esse menino, eu faço. Eu não vou dizer a vocês que, pedagogicamente, ele aprendeu, porque eu estou mentindo. Porque ele tem os 2 lados do cérebro comprometidos. Mas ele aprendeu a tirar roupa, a se vestir, a calçar uma meia, a colocar um sapato, a se ensaboar. Então, se esse menino conseguir viver em sociedade, ele conseguir fazer as atividades da vida diária, então, para essa mãe, já é uma grande vitória. E eu acho que para mim também está sendo uma grande vitória. Queremos agradecer a participação da educadora Maria Cristina Nascimento e os alunos do 3º período de Educação Física da Unopar. Quando você conhece alguém que é um pouco diferente, você pode ficar assustado ou sem jeito. Tudo bem. Porque tudo que é novo é um pouco estranho no começo. Quando você souber mais sobre isso, vai se acostumar, porque você vai ter mais informação. Isso te ajuda a entender. E entendendo, fica mais fácil aceitar. Todos nós somos diferentes. Ninguém é exatamente igual. Todos temos nossos talentos, características, forças e desafios. Eu tenho síndrome de Down. Eu tenho síndrome de Down. Eu tenho síndrome de Down. Eu tenho cromossomos extras. Ao se dividirem, as células de C mantiveram um cromossomo a mais. Um cromossomo é uma estrutura de dentro de cada célula. A maioria das pessoas tem 23 pares de cromossomos, um total de 46. E quem nasce com síndrome de Down tem um cromossomo a mais. Elissa tem uma terceira cópia do cromossomo 21. Ela tem 47 cromossomos. Eu tenho 46 cromossomos e a Rachel tem 47. Eu tenho uma coisinha a mais. Ter um terceiro cromossomo 21 é o que causa síndrome de Down. Chama-se síndrome de Down. Mas meu nome não é síndrome de Down. Síndrome de Down não é o que eu sou. Síndrome de Down não é o que a Elissa é. Ela é só Elissa. Ela é uma pessoa. Síndrome de Down tem esse nome do Dr. John L. Down.
que a identificou em 1866. Síndrome de Down não é o nome da Rachel nem quem ela é. Então, não a chame de garota com síndrome de Down ou garota com Down. Porque Sam não é um garoto Down, ele é apenas um garoto com síndrome de Down. Só sou uma menina com síndrome de Down. Não é um defeito de nascença. Não é uma doença. Não é contagiosa, não é gripe, você não pode pegar. E você não consegue se curar. A síndrome de Down é só uma coisa com que eu nasci. É algo com que eu vivo. Vou ter isso minha vida toda. É somente uma parte de quem eu sou. É só uma parte da minha natureza. Nossos cromossomos são os tijolos que constroem o nosso corpo. Cromossomos determinam tudo nas pessoas. A cor do cabelo, ou até se são meninas ou meninos. Eles determinam a cor do nosso cabelo, dos olhos. O quanto nossos músculos são fortes e como nossa memória funciona. Meus cromossomos me deram cabelos loiros. Meus cromossomos também me deram cabelos loiros. Meus cromossomos me deram cabelos castanhos. E minha fantástica cesta de 3 pontos. Assim como nossos cromossomos nos deram a cor dos cabelos, essas pessoas podem ter características similares. Notei que pessoas com Down têm os olhos com o mesmo formato. E narizes. É só uma parte da síndrome de Down. Eu vou me formar no ensino médio este ano. A síndrome de Down pode afetar olhos, ouvidos, nariz, garganta e também o crescimento. Pessoas com síndrome de Down podem ter problemas de visão. É por isso que as letras nos trabalhos da Rachel são maiores que as dos meus. Pessoas com síndrome de Down podem ter problemas de audição. Às vezes, Sam não segue os professores porque não consegue ouvi-los. Às vezes, eu tenho dificuldade em ouvir. E algumas têm aparelhos auditivos. Eles se cansam e não conseguem dormir, o que causa sono na escola. Algumas pessoas com Down têm problemas cardíacos. Pode ser difícil para elas participarem de atividades ou esportes. Algumas podem até ter que fazer cirurgias no coração. Com todos os desafios, Sam tem muito com que lidar. Todos nós temos coisas com que temos que lidar, e as pessoas com Down não são diferentes. É só uma parte do que me faz ser quem eu sou. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Anitta. Oi? Brincando, é? Montando, é? Bom dia, Laodiceia. Saber aqui a respeito de Nita, o entrosamento dela com os alunos na sala de aula e os alunos com ela. Não, ela participa das coisas e os alunos ajudam muito, até porque a gente não tem assim, um acompanhamento que ela deveria ter, né? Mas a recepção dos alunos com ela é maravilhosa. A gente vê o carinho que eles têm por ela. Ela interage com a turma nos exercícios, nas brincadeiras? Nas brincadeiras sim. Agora nas atividades diárias não, né? Até porque ela não tem condições para isso. Ela não tem um acompanhamento. Mas assim, as atividades de desenho, essas coisas ela participa. Os colegas ajudam, sabe? Tudo que a Anitta precisa, os alunos ajudam ela. Porque, na verdade, ela é uma criança especial, né? Ela é uma criança especial. Obrigado, professora. A respeito, assim, eu percebi que a Anitta é uma criança, assim, que gosta muito de brincar, de desenvolver questão de cores, de objetos. A respeito disso, assim, ela é sempre motivada e tal? Ela é motivada e todas as vezes que tem participação, assim, com brincadeira, ela sempre participa. Nos jogos ela participa, quando ela não quer participar, ela fica olhando, mas ela sempre participa das coisas. Tá ok, então, obrigado. Fico triste quando as pessoas usam aquela palavra que começa com R. Um dia, uma garota na nossa cantina chamou sua amiga de retardada. Isso me machuca e eu fico triste. Acho que as pessoas não entendem o que estão falando quando usam palavras ofensivas. Eles acham que não tem problema se estão falando sobre eles mesmos. Essas palavras sempre insultam a quem se referem. E elas sempre machucam. Então, por favor, não use a palavra com R. Ou qualquer outra palavra ofensiva. Todos erram, mas quando você sabe mais, você age melhor. E se alguém é ofensivo, está certo defender seu amigo. É certo ensinar aquela pessoa sobre Down.
Talvez aquela pessoa não entenda ou não tenha informação, porque quando se tem informação, A informação. Se você sabe síndrome de Down, você entende. Entende porque as pessoas com Down podem parecer diferentes. Todos somos diferentes da nossa própria maneira. quando você entende, você aceita. Aceitar. Aceitar que algumas pessoas têm síndrome de Down e ainda são apenas pessoas. Assim como você. Assim como você. Assim como você. Assim como você.